Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Boa noite. Antes de tudo, queria agradecer à Fundação Logosófica por essa oportunidade de estar podendo falar para vocês sobre esses conhecimentos que tantos benefícios têm trazido para a minha vida. Queria agradecer também a presença de todos, inclusive por internet também que está sendo transmitido. E queria dar boas-vindas a essa casa onde forma seres que buscam ser melhores do que são. Há 20 dias atrás, dia 20 de março, quem sabe o que se comemorou no mundo? Dia 20 de março. Dia Internacional da Felicidade. O FIB, Felicidade Interna Bruta, parecido com o PIB, né? Produto Interno Bruto, que foi instituído sob a regência da ONU. A Dinamarca é a primeira colocada, né? O país mais feliz, segundo essa pesquisa. E o Brasil está na 24ª posição. Então, somos um país feliz, né? Queria também agradecer a presença do ilustre Davi, meu irmão, que veio de São Paulo. Fez um esforço grande aí para estar com a gente, para poder passar um pouquinho da experiência dele também. Se a gente recordar um pouco, sabe um pouquinho a coisa, mais de 30 anos atrás, a gente estava começando a estudar, como é que a gente poderia imaginar que um dia a gente estaria aqui juntos falando sobre essa ciência? São as surpresas da vida, as surpresas agradáveis da vida. A logosofia é uma ciência que visa o aperfeiçoamento do ser humano. E ela tem como grandes objetivos levar o ser humano ao conhecimento de si mesmo, do mundo mental, das leis que regem o universo e de Deus. É a primeira ciência que aborda esses temas que até então sempre foram tratados pelas religiões. E é uma ciência porque apresenta todo um conjunto de conhecimentos, tem um campo experimental que somos nós mesmos, dentro de nós mesmos que nós vamos aplicar esse conhecimento, e tem um método de aplicação desses conhecimentos. Então, é muito interessante, porque é o próprio que vai poder dar o seu veredito. Ó, funciona ou não funciona, né? Não depende de terceiros, etc., de professores, nada. É cada um que vai experimentar e vai ver. Se funcionar, se tiver benefício, segue o caminho. Se não, para, né? Um dos princípios básicos dessa ciência é a substituição do crer pelo saber. Ou seja, estamos na era da evolução consciente. O ser humano pode ter esse direito de experimentar, de praticar, de comprovar por si mesmo todos os conhecimentos inerentes ao universo e ao próprio ser humano. Naturalmente, deve estar surgindo na mente de alguns que, mas ciência, fala em Deus e como é que isso é uma religião? Não, a gente já comentou que é uma ciência porque é factível de ser praticado, os conhecimentos são factíveis de serem praticados, experimentados dentro de si, não há necessidade de acreditar. Tá? Sempre faço assim, gosto de fazer uma pesquisa, só levanta o dedo, por gentileza, quem nunca se perguntou, em alguma idade da sua vida, adolescência, infância, adolescência, juventude, idade mais avançada,
Quem nunca se perguntou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Só por gentileza, só para eu ter nenhum braço levantado. Um ou dois, normalmente sempre assim, sempre tem um ou dois. Interessante, mas a grande maioria, né, sempre... E essa pergunta, quem fez para vocês? Letra A, professores. B, os pais, os amigos. Da onde que vem essa pergunta? Né? Essas perguntas, de onde que vieram? A gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Vamos começar com uma pergunta. Quem acha que o mundo está conturbado? Só por gentileza, só levantar o braço. Tá bom. Estamos falando, tá. Não, sempre tem tá tudo bem, está tudo correndo bem, a gente lê o jornal, é tudo, né? Bom, os sintomas que a gente pode comprovar essa realidade desse mundo conturbado são, nitidamente, o egoísmo, a desonestidade, a desorientação, o materialismo excessivo, o consumismo exacerbado, valores morais basicamente em desuso, violência, extremismos religiosos, ditaduras, falta de entendimento entre os seres, enfim, nós temos um cardápio bastante variado para identificar essa conturbação que nós estamos vivendo hoje no mundo. As causas a gente vai ver a seguir. Só mais uma perguntinha. Quem acha que é possível ser feliz, mesmo num mundo conturbado? Quem acha que é possível? Que legal. Quem pensa que não é possível ser feliz num mundo conturbado? Legal. A minoria. Se a gente perguntasse para 100 pessoas qual o objetivo da vida, a grande maioria responderia ser feliz, né? A grande maioria normalmente responde, qual é o objetivo da vida? Ser feliz. E se a gente perguntar, o que é ser feliz? O que é a felicidade? Aí já vamos ter um leque muito grande, né, de respostas, né? Felicidade é ter dinheiro? Também, né? Não faz mal a ninguém, né? Felicidade é ter muitos bens materiais? É ter família? É ter amigos? É viajar? É comer bem? É só prazer? Eu penso que felicidade tem um pouquinho de cada aspecto que a gente trouxe. Mas tem muitos e muitos seres que já desfrutam de tudo isso e parece que não ainda encontraram essa felicidade. Parece que falta algo, parece que tem um vazio interno, né? Vamos ler um pensamento do autor? Esse livro ele escreveu em 1963, tá? Quer dizer, desde 1930 ele já tinha começado a obra dele, mas esse livro é em 63. Ele diz o seguinte: iniciaremos a exposição desse curso, é um livro Curso de Iniciação Logosófica, perguntando por que razão a cultura vigente, ocidental ou oriental, apresenta em todas as partes sintomas inconfundíveis que prenunciam sua inevitável decadência. A resposta é clara, simples e unívoca. Porque falha pela base. E a que se deve o fato de ela falhar pela base? As seguintes causas. A. Não foi
nem é capaz de ensinar ao homem a conhecer a si mesmo. B. Não lhe ensinou a conhecer o mundo mental que o rodeia, interpenetra e influi poderosamente em sua vida. C. Não lhe ensinou a compreender, amar e respeitar o autor da criação, nem a descobrir sua vontade através de suas leis e das múltiplas manifestações de seu espírito universal. Então, o autor já identificou, há muitas décadas atrás, as causas da decadência, né, que a cultura, tanto ocidental quanto oriental, já apresentava naquela época. E hoje parece que se acentua de uma forma bastante acelerada, né, na velocidade da internet. Quando olhamos uma criança, quando ela aprende, quando ela descobre alguma coisa nova, a gente não sente o olhar dela assim vivo, né, uma alegria assim, que contagia, né? A gente fica feliz junto com a criança que ela descobriu alguma coisa. Será que a felicidade não estaria associada ao conhecimento? Será que a felicidade poderia estar justamente no conhecimento de si mesmo, no conhecimento do mundo mental, que tanta influência tem nas nossas vidas? Estava até comentando com o meu irmão, a sensação que me dá é que, às vezes, assim, a imagem que faço, que Deus gosta de brincar. Quando a gente fala assim, Deus, tudo, obviamente que essas palavras, Deus, evolução, consciência, mente, tem um conteúdo específico, não tem nada a ver com os conceitos nem religiosos, nem filosóficos, tem um conteúdo próprio na ciência logosófica. Tá? Mas eu estava falando com o meu irmão, que parece que Deus gosta de brincar. E uma das brincadeiras que ele basicamente nos colocou, ao meu ver, assim, isso é um pique-esconde. Ele pegou a felicidade e escondeu num lugar. Aonde que ele escondeu? Porque a gente olha para esse grande mundo, né, essa maravilha desse universo, e está buscando a felicidade lá fora. Será que ele não justamente escondeu essa felicidade dentro de cada um de nós? Será que esse não é o grande jogo? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa felicidade, é necessário a gente fazer uma revisão de alguns conceitos. Vou abordar só 3 conceitos de uma forma rápida. O primeiro conceito sobre o universo. A logosofia ela apresenta uma nova concepção do universo, contendo uma face material, essa física que todos nós podemos ver, experimentar com os nossos sentidos físicos, mas também apresenta uma outra parte do universo, que é o mundo mental da criação, é o mundo das causas, é o mundo onde tudo se origina, primeiramente, e depois, aqui, o mundo material é o mundo da manifestação. A concepção que a logosofia traz do homem também é semelhante. O homem possuindo 2 naturezas. A natureza física, essa que nós podemos comprovar pela nossa própria realidade, né, física, e uma natureza espiritual, ou seja, imaterial. E sobre a vida? A vida, a logosofia apresenta também uma nova concepção, e ela delineia 2 campos ou áreas perfeitamente delimitadas. Uma, a vida externa, essa que a gente tem, a vida de relação, tudo que a gente faz, que a gente vê, que a gente observa, toda ela voltada para fora de nós mesmos. Mas ela apresenta também uma outra parte da vida, que é essa vida interna, que cada um de nós tem. Cada um de nós possui também uma vida interna e que, como diz lá naquele pensamento do autor, não ensinaram para a gente o que é. A gente nunca teve uma aula, pelo menos assim, a gente vai
na época era primário, né? Jardim de infância, primário, agora já mudou tudo. Primário, ginásio, admissão, aquelas coisas. Nunca ninguém ensinou nem na faculdade. Nunca tive uma aula sobre o conhecimento de si mesmo, sobre o conhecimento dessa realidade do universo. Nunca tive. Não sei se algum de vocês já teve. Talvez aí resida um ponto interessante que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vou passar para o Davi, por favor. Desliguei já lá. Boa noite a todos. Sempre uma alegria ver esse salão lotado. E para mim, especialmente, que vivi no Rio muitos anos, agora estou vivendo em São Paulo, mas poder realizar essa atividade, encontrar tantos amigos queridos, tantas pessoas queridas aqui, é sempre uma alegria muito especial. Mas meu irmão me falou agora há pouco desses conceitos, o conceito de universo, o conceito de ser humano, o conceito de vida. Vamos trazer isso bem para a nossa realidade. Na prática, vamos lá. Vamos traçar uma linha da nossa própria vida. Ok? E vamos fazer o seguinte. Em cada fase da vida, quais são as nossas necessidades? Quais são os nossos objetivos? O que nos faz feliz em cada fase da nossa vida? Vamos começar. Esse lindo garotinho que aparece aí, o que ele precisa? Não, esse sou eu. Esse sou eu. Agora, peraí, antes de vocês responderem, eu vou fazer uma surpresa para ele. Esse aqui é ele. Hoje à tarde eu estava na casa da minha mãe e estava passando lá no computador umas fotos que ela tinha e eu vi, aí passei para o Francisco aqui, ele já conseguiu colocar, ele não sabe ainda, não sabia ainda. Me lembro. Então vamos lá, nessa fase da vida, o que a gente precisa para ser feliz? Quais são as necessidades que a gente tem? Como é? Amor, os cuidados, carinho, atenção, alimentação, senão não dá, né? Como? Vacina. Proteção. É isso, não é? Muito bem, essa criança vai crescendo, aí vira um garotinho esperto. Nessa fase da vida, o que a gente precisa? O que faz a gente feliz? Futebol. Esse moleque adorava jogar futebol. E aqui nesse salão tem um cara que jogou comigo nessa época aí. A gente disputava campeonato carioca. Era o que ele mais gostava de fazer, jogar futebol. Mas não é só isso. Essa criança vai para a escola, né, já não fica mais só com a família, começa a aprender a ler, a escrever, os primeiros conceitos, o relacionamento com os amiguinhos. Aí ele vira um adolescente, já numa outra fase da vida. A adolescência já despertam outras coisas na gente, começam os primeiros namoros, começa a aprender alguns valores na escola, o que é certo, o que é errado. O que mais que deixa um adolescente feliz? O que a gente precisa? Quais são as necessidades? Como? Paciência, dos pais principalmente. Está sempre experimentando. Como? Mesada, precisa de mesada. Como? Confiança no futuro, disciplina. Como? Liberdade, já começa a querer sair. Diversão. Como? Entendimento. Pré-entendimento. Autoestima. Amigos, grupo de amigos.
conselho. Ele não gosta muito não, mas conselho. Aí, esse cara entra na juventude, aí já são outras preocupações, já começa a pensar, namorar, formar família, o que eu vou fazer da vida, profissão, outros cuidados, outras responsabilidades que já começa a assumir. Começa a pensar já de outra maneira. Aí esse jovem vira um adulto, família, filhos, aí as preocupações, como cuidar dos filhos, como criar os filhos, construir um patrimônio, segurança. A família passa a ser muito importante, os amigos, viagens, momentos felizes que a gente vive. Aí, terceira idade. Já me projetaram ali em 2034, em 2044, o pessoal aqui da produção é bom. E nessa fase aí? São outras preocupações, saúde, os amigos, as recordações de tudo que se viveu, os netos, quando os tem. Uma outra fase, não é? E aí, fim dos nossos serviços. É isso mesmo? Não é mais ou menos essa a matriz da vida? É claro, com as devidas variações. São muitas as variações aí. Uns namoram muito, outros namoram pouco, uns casam, outros não casam, não constituem família, uns têm filhos, outros não têm filhos. Enfim, uns são bem-sucedidos em muitos aspectos, outros em outros. Mas não é mais ou menos isso a matriz da vida? Não é mais ou menos esse o destino prefixado para todos nós? Faltou alguma coisa ali? Se nós tivéssemos somente a natureza física, seria isso. Mas como foi mostrado, dentro dessa concepção do ser humano, nós temos duas naturezas, uma natureza física e uma natureza espiritual. E é essa natureza espiritual que olha para essa vida e diz assim, mas a vida é só isso ou tem algo mais? Tem algo que eu não estou conseguindo perceber no cotidiano? A vida se resume a atender a essas necessidades? A gente busca a felicidade para atender a essas necessidades? Tem algo a mais? Tem um pensamento do autor da logosofia que ele diz o seguinte: quando Deus criou o homem terreno, sua concepção foi perfeita como não podia deixar de ser. Fê-lo superior a todo outro ser vivente sobre a terra e, portanto, concedeu-lhe a graça de possuir duas naturezas, a física e a espiritual. Meu irmão fez essa pergunta inicialmente. A gente já se perguntou se a vida é mais do que o cotidiano nosso? Eu penso que em algum momento da vida a gente já se perguntou. Para uns acontece na infância, outros na adolescência, na juventude, na idade adulta, na terceira idade, mas em algum momento da vida a gente para e se pergunta, bom, o que eu estou fazendo aqui? A vida é isso aí mesmo? Tem algo a mais? No meu caso, esse menininho ali, olha, eu me lembro nitidamente, quando eu tinha mais ou menos essa idade, como eu ficava assim, olhando para o céu e contemplava e tinha uma sensação muito forte de que existia algo mais, de que existia um Deus que tinha criado tudo o que existe. Mas essa inquietude de querer saber mais sobre a vida, ela se acentuou muito nessa fase aqui. Eu tinha acabado a faculdade, que aliás fiz aqui no Rio de Janeiro,
E aí me mudei logo em seguida para São Paulo. Tinha feito um curso que eu gostei muito de ter feito o curso, mas eu sentia que tinha algo a mais a conhecer. Eu não sabia exatamente o quê, mas algo me impulsionava a buscar um conhecimento que eu não sabia qual era o conhecimento. E aí o que pintava de palestra, curso, eu ia. Fazer uma opção de palestras. Fazer, que eu digo assistir, né? Fui assistir palestras sobre os mais diversos temas. Eu me lembro de ter comprado na época, não sei se vocês lembram, tinha uns estojos que vendiam sobre leitura dinâmica. Alguém chegou a conhecer isso? Os mais, assim, né, os mais avançados lembram disso. Era um estojo que vinha umas fitinhas cassete e vinha um metrônomo. Então, a ideia era o seguinte, você botava a fitinha e ela tinha um texto, ela vinha um texto que a gente lia e o metrônomo ficava tac, tac. Você tinha que chegar até o final da frase naquele tempo. A ideia era ler rapidamente. E eu me lembro de ter comprado esse negócio porque eu pensava assim, eu tenho muita coisa para conhecer, então eu preciso ler rápido. Preciso aprender a ler rápido para conhecer tudo que eu quero conhecer. É claro, depois eu fui perceber que não tem nada a ver com isso. Quando a gente se detém e se aprofunda é que a gente consegue assimilar os grandes conceitos, os grandes valores. Mas era aquela busca de querer conhecer. E aí, bati as portas da Fundação e comecei a realizar esse estudo, que já tem mais de 30 anos, e percebi que eram esses conhecimentos que eu estava buscando. Era isso que eu estava realmente querendo. Mas vamos voltar à nossa pergunta. A vida se resume a atender a estas necessidades? É isso que nos faz feliz? Diante dessa pergunta, nós temos duas possibilidades. A gente olha para a vida e diz assim, ok, a vida é isso mesmo, fim dos nossos serviços. Acabou, acabou, pronto. Então, vamos viver isso aí, é o cotidiano. E tem uma outra alternativa, que é a gente abrir a possibilidade e dizer, não, pode ser que haja algo a mais. Pode ser que a vida seja mais ampla do que atender apenas a essas necessidades. Para aqueles que sentem que há algo a mais, que pode existir uma inteligência superior que tenha criado tudo o que existe, a nossa cultura oferece algumas opções. Alguns chamam essa inteligência criadora de Deus, de arquiteto supremo, de criador, de Jeová, de Alá, enfim, tem um leque de opções aí. Agora, vamos pensar bem, parece que tem um sentido haver uma inteligência que tenha criado tudo isso. Vocês não acham? Vocês consentem, assim, o que faz sentido? Faz, não é? Como eu disse, eu estudei aqui no Rio, eu fiz engenharia aqui no Rio. Eu vou falar para vocês como é que se faz um carro. Vamos pensar cada um no seu carro. Eu vou falar de modo muito simples, não nada técnico, rebuscado, não. Mas só para a gente ver como é que é feito um carro. Um carro é feito da seguinte maneira. Vocês sabem que aqui, na região amazônica, nós temos aquelas árvores seringueiras, de onde se extrai a borracha, o látex se faz a borracha. O carro é feito assim. Alguns animais fazem um rasgo no tronco dessas árvores, aquele látex começa a escorrer, cai no chão. É uma região que venta muito. Quando ele vai caindo, o vento faz com que ele volte sobre si mesmo e forme um pneu. É assim que se forma. E aí, várias árvores acontecem isso, portanto, vão formando vários pneus. Esses pneus, como as árvores normalmente estão em plano inclinado, eles vêm rolando. Há muitas pedras, pedregulhos, que vão formando esses frisos, sabe, do pneu? Vai formando certinho aqueles frisos. Eles vão rolando. E eles encontram eixos que estão ali, se encaixam perfeitamente nos eixos.
Vocês sabem que a carroceria de carro é feita de aço. Aço nada mais é do que minério de ferro com baixo teor de carbono. Bézer, é isso aí? Bézer estudou comigo na faculdade, amigo de faculdade. O que acontece? A Terra, às vezes, sofre pressões, o minério de ferro sobe à superfície, se transforma em aço. Nos movimentos tectônicos, ele forma aquela carroceria e encaixa perfeitamente sobre os eixos. É assim que se faz um carro. Eu contei isso numa outra palestra, tinha um jovem na primeira fila, falou assim, que faculdade que você fez engenharia, hein? Pessoal, faz sentido para alguém que um carro, quando a gente olha para um carro, alguém pensa que as peças foram se juntando, se formando, se encaixando por si mesmas? Faz sentido para alguém isso? Agora, isso é um carro, um carrinho. Vamos olhar para toda a criação. Vamos olhar para nós. Um espermatozoide junta com um óvulo, a partir daí cada célula sabe exatamente o que vai fazer, uma vai formar o rim, outra o fígado, outro as unhas, o cabelo. A gente olha para isso e acha que tudo se formou assim? Mais do que um carro? Parece que não faz muito sentido, né? Mas a logosofia, o que ela apresenta de novo? Como é que a gente alcança esses conhecimentos, esses grandes conhecimentos? Tudo começa quando a gente se dá conta de verdade que tem essa natureza espiritual, que é muito mais ampla e que tem outras prerrogativas, além dessas que a nossa natureza física tem. Mas, para alcançar esses conhecimentos, nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos criar as condições, as aptidões que nos deem acesso a esses grandes conhecimentos. Então nós estamos falando do famoso conhecimento de si mesmo, que ficou famoso Sócrates popularizou essa frase, que tem um conteúdo muito profundo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É claro que isso vem de muito antes de Sócrates, já nos templos egípcios aparece, mas é muito legal ver a relação que ele percebeu ali. Conhecer a si mesmo para conhecer essa realidade do universo e de Deus. Parece que passa pelo conhecimento de si mesmo. E é justamente esse conhecimento que essa ciência vem trazer para a gente. Vou voltar para o meu irmão ali. A gente comentou que em logosofia tudo se experimenta, tudo se pratica, né? Então, vamos fazer duas experiências. A primeira, a comprovação da realidade do mundo mental, que foi falado. Esse mundo mental é o mundo das causas e, portanto, é imaterial. Vamos tocar nesse mundo? Vamos? Não tem nada fenomênico, não tem nada assim sobrenatural. Logosofia é bom porque tudo está dentro da natureza, não tem nada além da natureza. Vamos supor, o senhor, seu Ricardo, né? Seu Ricardo. Vamos supor que o doutor Ricardo aqui, ele fosse um construtor, tivesse uma construtora, e eu fosse o arquiteto. Sou um funcionário do doutor Ricardo, que tem uma grande construtora no Rio. Aí ele fala assim, Marco, então, compramos um terreno ali na Lúcio Costa, antiga Sernambetiba, as Olimpíadas estão chegando, precisamos levantar um hotel. E vamos fazer rápido porque a gente tem que aproveitar as Olimpíadas aí. Legal. No dia seguinte eu volto no escritório do doutor Ricardo e chego assim, sem nada, absolutamente nada, sem laptop, sem papel vegetal, sem absolutamente nada. Ele já me olha, ele é um pouco agitado e tal, já me olha de uma forma assim, cara, eu não passei o trabalho, ele não trouxe, né? A pergunta que eu faço para vocês, esse hotel, ele existe ou não? Quem acha que o hotel existe, por favor, levanta o braço.
Eu perguntei assim, quem acha que o hotel existe? Quem levanta o braço. Quem acha que o hotel não existe? E tem um grupo que não acha nenhum. Está na dúvida, né? Ó, quem respondeu que o hotel existe, está de parabéns. O hotel existe, mas ele existe aonde? Ele existe na mente do arquiteto, em qualidade de imagem mental, ele não é físico. O hotel existe. Mas quem respondeu que o hotel não existe, também está certo. Acertou também, ué. O hotel não existe no plano físico, no mundo material. Então, com isso, a gente pode facilmente deduzir que tudo, antes de ser materializado, primeiro passa pela mente, pelo plano mental, em qualidade de imagem mental. E depois se materializa. Né? Depois pega lá os elementos materiais, tijolo, cimento, aço e tal, e pronto, constrói o hotel. Mas o arquiteto tinha a imagem clara do hotel. Tinha 16 andares, 4 piscinas, assim, estava prontinho. Ele era capaz de materializar rapidamente no papel o hotel. Um outro conceito que a gente vai experimentar agora. Esse, para mim, foi assim, um divisor de água. Esses dois conceitos, né, do mundo mental e dos pensamentos. O conceito que a logosofia traz dos pensamentos são seres psicológicos, são seres mentais, são seres vivos, têm vida própria e têm autonomia também. Eles podem passar de uma mente para outra e eles podem atuar dependentes ou independentes da nossa vontade e da nossa inteligência. Vamos comprovar essa realidade? Esse é um dos conceitos mais importantes e básicos dessa ciência. Vamos ver se a gente consegue experimentar essa realidade agora. Vou fazer uma aposta, tem pouca gente, eu vou fazer uma aposta. Se eu perder, o Pada paga o jantar para vocês. Se eu ganhar, não precisa nada, depois tem um café e tudo, mas o Pada paga. Já aconteceu, eu acho que todos já vivenciaram. Tem que ser sincero depois para saber se vai ganhar a aposta ou não, o jantar do Pada. Num domingo, chega em casa tranquilo, fala, pô, quem estuda, poxa, depois daquela semana estressante, o professor passou muita matéria, quem trabalha aquelas coisas, o patrão, não sei o quê, aquelas atividades, as preocupações naturais da vida e tal, fala, bom, agora eu vou relaxar. Chega em casa, não tem ninguém, a esposa saiu, o marido saiu, os filhos foram brincar, etc. Está sozinho. E o que ele faz? Desliga telefone, desliga televisão, computador, iPhone, iPad, isso, aquilo, todos os ais que tem, desliga tudo e fala, bom, eu vou ler o meu livro, ou a minha revista, ou o meu jornal. E já bota logo um copo d'água do lado, para poder, né, não ter que levantar, que normalmente assim, a gente senta, daqui a pouco a gente se lembra, ou alguma coisa acontece, vai para a cozinha, pega a água e volta. Deixou tudo certinho, aí começa a ler. Aí está ali, passa assim de 8 segundos a 14 segundos mais ou menos, aí já está assim, amanhã eu tenho que ligar para fulana, minha mãe não sei o quê, minha tia não sei o que lá, mas se ele me falasse assim, aí começa, né, aquelas coisas, mas eu vou falar para ele sim, e a gente está com o jornal ou o livro na mão. Se a gente tivesse pleno domínio da nossa mente, a gente não está com a vontade, né, querendo ler o jornal, a revista? Quem que não deixa? Quem é? É alguma coisa de fora? Não é o vizinho, não tem nada, ninguém tocou campainha, ninguém fez absolutamente nada, nem música tem. Essa resistência vem de dentro, vem da nossa mente. E esses seres é que são justamente esses pensamentos que podem justamente sobrepujar a nossa própria vontade. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e alguns pensamentos nos levam a fazer outra. Então, os pensamentos eles são os agentes causais do comportamento humano. Ou seja, a minha conduta vai ser de acordo com o pensamento que estiver na minha mente naquele instante. Se ele for um pensamento construtivo, um pensamento positivo, minha conduta será um pensamento positivo, será de natureza positiva. Se for
uma deficiência psicológica, ou seja, uns pensamentos negativos, a impaciência, a intolerância, alguma coisa nesse sentido, eu também vou atuar de acordo com aquele pensamento. Então, quem preside o momento da nossa mente é que vai determinar a nossa conduta. O conhecimento de si mesmo, ele começa pelo conhecimento da própria mente. A logosofia é justamente essa ciência do conhecimento de si mesmo. Leva a gente a conhecer o que existe na nossa mente, uma inteligência, as faculdades, os poderes que ela tem de pensar, de entender, de observar, de refletir, e uma série de outras. E também nos ajuda, esses conhecimentos nos ajudam a conhecer a natureza desses pensamentos, para que a gente possa identificar quais são os pensamentos que estão na nossa mente e poder fazer uma seleção dos mesmos. A gente pega, identifica, pô, esse pensamento aqui, não, esse aqui não quero atuar de acordo com essa realidade desse pensamento. Então, faz um trabalho, né, interno para poder frear a ação de certos pensamentos. Isso que a logosofia vem ensinar para a gente a fazer. E os resultados são literalmente extraordinários, né? É uma coisa assim muito, muito, muito interessante de se viver. E isso nos traz uma felicidade, porque é como se a gente estivesse observando a nós mesmos conseguindo vencer certas realidades internas e alcançando a ser melhor gradualmente, pouquinho a pouquinho. Mas cada batalha vencida é um motivo de alegria interna. Existe uma outra região dessa nossa vida interna, que a gente falou ainda há pouco, desse nosso mundo interno, uma região, é um campo muito lindo, que é relativa à sensibilidade. É onde a gente pode cultivar as sementes dos sentimentos e fazer com que esses sentimentos floresçam na nossa vida. Então, nós atuamos, ora, por ação de um pensamento, ora, de um sentimento. E se a gente consegue conscientemente cultivar essas sementes dos grandes sentimentos humanistas, a gente poderá ter atuações sensacionais e pode realmente facilitar a nossa vida. Imagina se cada ser humano fizesse esse esforço, né? A gente poderia ter realmente um outro panorama da humanidade. Só que isso tudo a gente está falando da nossa vida interna. Mas hoje foi nos dado viver num mundo conturbado. E a gente não vive sozinho, a gente não vive isolado. E a gente sabe que a vida é troca, né? Inspiração, expiração, é uma troca constante, é um intercâmbio constante de elementos. E esse mundo conturbado que a gente vive hoje, o que é? É o fruto de inúmeras correntes mentais, das mais diversas, coisas que levam o ser humano a fazer as coisas mais loucas que hoje a gente está assistindo, né? A gente falou das ditaduras, né? Uma série de correntes de pensamentos que vão tergiversando os conceitos, vão fazendo uma mescla, uma mistura, e ninguém sabe mais onde é a verdade, onde é o erro, o que é o bom, o que é o ruim. Fica muito difícil de ter esse discernimento. E esse mundo influencia a nossa vida interna, influencia o nosso mundo interno. E aí, o que a gente aprende a fazer? A criar defesas do nosso mundo, tal qual numa terra, né? A gente compra uma terra, o que faz? Bota cerca, né? Para que não entre seres indesejáveis, para que a gente consiga neutralizar a ação nefasta de certos pensamentos. Com esses conhecimentos, a gente vai começando a ver a vida de uma forma diferente, através de outras lentes. Como, por exemplo, o conceito de tempo. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor que ele tinha um curso chamado TED, Tempo é Dinheiro. Então, depois de aí, comecei a estudar, aprendi que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, se eu vivo sob o conceito de que tempo é dinheiro, é natural que eu vou passar as minhas 24 horas do tempo do dia em busca do dinheiro. Então, a gente vive sob os conceitos que a gente aprendeu, ou que a gente admitiu. Essa é a dinâmica. A própria vida,
vida, problemas. Quem não tem problema? Todos nós temos problemas, né? Eu aprendi uma coisa, que eu não posso colocar a minha vida dentro dos problemas. Eu tenho que inverter. Eu tenho que colocar os problemas na minha vida, dentro da minha vida. Minha vida tem que ser muito mais ampla do que os problemas. E eu tenho que observar e analisar os problemas de uma outra forma, encarar os problemas de outra forma. Talvez como grandes oportunidades, né, de aprendizado, desafio, né, a própria inteligência e sensibilidade do próprio ser. Contar uma experiência rápida. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu não tinha um relacionamento muito bom com meu pai. Eu gostava dele, tinha um afeto, naturalmente, respeito, tudo, mas não tinha aquele vínculo, né? E eu sempre queria que ele se modificasse. E aí eu comecei a aprender que eu deveria fazer os movimentos, eu deveria ter as iniciativas, eu me esforçar para eu me modificar e ver o resultado. Eu vou falar para vocês com muita naturalidade. A partir desse esforço que eu fui fazendo, meu pai foi começando a perceber o esforço que eu fazia. Eu gostava de bater no calcanhar de Aquiles dele e vice-versa e tal. Aí eu comecei a não bater mais e comecei a perceber o seguinte: eu tinha que me modificar, não mais querer que ele se modificasse. O que acontece normalmente nas relações humanas, né? A gente quer que o outro seja como a gente acha que deve ser, mas a gente não se modifica, porque sempre a gente quer que os outros façam os 100%. Né? Todo mundo tem um hobby e se sente feliz quando atende. Não é assim? O pessoal dedica o tempo para o hobby, né? Fica feliz. Eu aprendi um novo hobby: ser artista. Só que eu não vou criar uma escultura no mármore, no bronze. É uma escultura viva que a gente aprende a realizar aqui. É a escultura de si mesmo. É criar um novo ser, um ser melhor do que eu sou. E esse é o esforço que a gente faz aqui, tentar ser melhor a cada dia, a cada instante. Deu para perceber que, embora sejam conhecimentos de grande transcendência, de grande magnitude, são conhecimentos para aplicar no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, em todos os campos da nossa vida, no campo familiar, no campo social, no campo profissional. É aí que a gente aplica esses conhecimentos e vai observando os resultados. É claro que, com a aplicação desses conhecimentos, a gente vai encontrando um equilíbrio interno, uma harmonia melhores. Os relacionamentos, como foi mostrado ainda há pouco, se tornam melhores. A gente se relaciona melhor com as pessoas. Mas aí vocês poderiam pensar o seguinte: bom, então esses conhecimentos é para a gente se relacionar melhor com os demais. Esse é um dos grandes benefícios, mas não é só isso. Se fosse só isso, já estaria ótimo, porque o mundo precisa muito disso, que a gente se entenda melhor. Mas tem dois aspectos que eu queria trazer com relação a esses conhecimentos, que eu julgo que são, assim, da maior transcendência para a vida de cada um de nós. O primeiro está ligado à depuração e o segundo à herança. Por quê? À medida em que a gente identifica esses pensamentos, começa a trabalhar para depurar esses pensamentos negativos, densos que tem, porque assim, a gente vibra, o nosso ser vibra, de acordo com o conteúdo que a gente tem dentro. É comum a gente olhar para uma pessoa e falar assim: pô, aquele cara tem um astral bom. Ou, o contrário, aquele cara tem um astral pesado. O que a gente quer dizer com isso? O que é um astral bom, um astral pesado? Se a gente está com conteúdo de pensamentos densos, pesados, é assim que a gente vibra, e as pessoas sentem isso. Portanto, na medida em que a gente começa a trabalhar com esse conteúdo mental e depurar esses pensamentos mais densos, a nossa mente começa a adquirir uma outra vibração, ela começa a se elevar vibracionalmente. E aí acontece algo muito interessante, a gente começa a construir, dentro desse nosso mundo interno, um ambiente propício e adequado a que essa nossa natureza espiritual
se manifeste. Olha que interessante. A gente trabalha, vai construindo o ambiente interno e a natureza espiritual encontra, então, um ambiente afim onde ela possa se manifestar. Por exemplo, tem urso polar aqui no Rio de Janeiro? Não tem. Por que não tem urso polar aqui no Rio de Janeiro? Alguém arrisca, sim? Como? A temperatura, o que mais? As estradas não são hoje, né, difícil deles chegarem aqui. O ambiente não é propício. Ele não tem nem a temperatura que ele necessita e nem o alimento que ele precisa aqui. Pois é, essa nossa natureza espiritual requer também um ambiente adequado e o alimento adequado para poder se nutrir. E ela se nutre desses conhecimentos. Ela se nutre desse esforço que a gente faz por ativar esses mecanismos, tanto da mente como da sensibilidade, a consciência, as energias da vontade. A gente aprende a trabalhar com essa realidade interna. E os benefícios são extraordinários, porque aí a gente começa a viver com as duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Naturalmente, sem nenhuma religiosidade ou fenomenismo, é parte da nossa natureza. Outro aspecto é o da herança. O que a gente leva da vida? As coisas boas? As coisas boas que a gente fez? Conhecimento? O amor? Aprendizado? Felicidade? É comum, por exemplo, às vezes a gente vai no enterro e sempre sai uma pérola dessas. Está vendo só? Da vida não se leva nada. Está certo, mas está incompleta a frase. Da vida não se leva nada material. Beleza. Não se leva mesmo. Não leva carro, não leva apartamento, não leva joia, não leva nada. Isso não dá para levar, é uma impossibilidade técnica levar isso. Não dá, assim, não é, como é que vai? Não dá. E a gente aprende o seguinte, que a herança, ela é, aquilo que a gente realmente leva, é a essência dos pensamentos que presidiram a nossa vida, é a essência dos conhecimentos que a gente assimilou, é a essência das obras de bem que a gente realizou, ou não, do que a gente fez. Isso tudo a gente leva com a gente. Isso tudo vai para a nossa célula hereditária, olha que interessante. E esse espírito individual, que é essa partícula divina que todos nós temos, vibrando dentro de si, ele é o portador dessa herança ao longo do tempo, ao longo da nossa existência. A herança é eminentemente espiritual. Cada um de nós herda a si mesmo. Esse é um conceito muito bonito. Cada um herda a si mesmo. Hoje nós estamos herdando o que nós fizemos ao longo da nossa trajetória. Amanhã nós herdaremos o que fomos capazes de realizar. Então é uma alegria muito grande, é uma felicidade muito grande a gente poder se dar conta de que a gente está construindo a própria herança, construindo o próprio destino, mudando o próprio destino. Nós temos no nosso vocabulário hoje em dia palavras muito lindas, porém com conteúdo muito vazio. Palavras como vida, como destino, como humanidade, amizade, felicidade, Deus, espírito. O que quer dizer tudo isso para a gente? Eu falei de amizade. Outro dia nós estávamos jantando em casa, eu e minha esposa, o menor e o mais velho. Eu tenho 3 filhos, estava só o pequeno e o maior. E o maior, numa dessas provocações que nunca faltam, não é? O mais velho falou alguma coisa lá para o menor, e ele virou para ele, de bate-pronto, e disse assim, mas pelo menos eu tenho muitos amigos, você não tem. Aí eu olhei para ele e falei assim, ô Dani, você tem muitos amigos? Pai, eu tenho 1.040 amigos no Face.
Quando nós éramos pequenos, o meu pai falava assim para a gente: meu filho, verdadeiros amigos a gente conta nos dedos das mãos. Às vezes, aí ele dizia com uma certa tristeza, nos dedos de uma das mãos. Meu filho tem 1.040 amigos no Face. Qual é o conceito de amizade? Eu aprendi que a amizade é um sentimento dos mais nobres que a gente cultiva, como cultiva uma planta, uma flor. Tem que cuidar dos ataques externos e dos ataques internos. Quantas vezes elementos negativos que estão dentro de cada um de nós, que atentam contra a nossa felicidade, tentam destruir ou prejudicar um sentimento de amizade que a gente tem. Quantas vezes isso não acontece? Sentimento a gente cultiva. Um dos pontos altos dessa ciência, para mim, é esse aqui, olha. A logosofia conta a respeito com duas forças poderosas que, ao unir-se e irmanar-se, levam o homem a cumprir as duas finalidades de sua existência: evoluir até a perfeição, para a perfeição, e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Uma dessas forças é o conhecimento, que oferece à mente humana, a outra, o afeto, que ensina a realizar nos corações. Para mim, isso é a síntese perfeita do que essa ciência vem propor para a gente. Primeiro, evoluir para a perfeição. O que é a perfeição? A perfeição é a gente caminhar para usar todo o potencial que nós temos como seres humanos, todo o potencial. E que a gente não usa porque não aprendeu a usar, só por isso. E agora a gente tem a oportunidade de aprender a usar. E, simultaneamente, usar esses conhecimentos a serviço da humanidade. É para isso. E aí, ela fala de duas forças poderosas: conhecimento e afeto. Conhecimento que ensina a realizar a mente, que ensina a mente, e afeto a realizar no coração. Conhecimento sem afeto, sem amor, é frio e, às vezes, perigoso. A nossa história mostra isso. Mas a logosofia faz a fusão perfeita de conhecimento e amor. E a gente tem que fazer essa fusão dentro da gente. Usar esses conhecimentos com amor, para o bem, pelo bem e para o bem, só. O que mais a humanidade precisa hoje não é só de conhecimento, é conhecimento e amor, para a gente realmente mudar esse quadro conturbado que a gente vive. Antes eu achava que nós éramos seres humanos, vivendo o cotidiano, o dia a dia, e, quando desse, viver algo espiritual. Quando possível, quando der para encaixar algo espiritual na vida, beleza. Esses estudos foram me mostrando que não é bem assim. Hoje eu tenho a convicção de que nós somos seres de essência espiritual, vivendo uma importantíssima fase humana. Uma importantíssima experiência humana. E isso não é um jogo de palavras só. Isso muda a forma como a gente encara a vida. Nós somos seres de essência espiritual vivendo uma experiência humana importante para realizar algo importante aqui, para si mesmo e para os demais. O mundo está conturbado, a gente percebe isso claramente. Às vezes, o bicho pega para valer na vida da gente, não é? Tem fases que são complicadas. A imagem que eu faço assim, é como se a vida da gente, cada um de nós, fosse um barquinho, e a gente está navegando aí nesse grande oceano chamado vida, chamado mundo, e, de repente, às vezes, o céu fecha, o tempo fecha, as ondas começam a subir, tempestade. Quem já não viveu isso na vida?
E é interessante o seguinte, a intensidade do vento a gente não controla. Das ondas, o tamanho das ondas também não. A chuva que cai também não. Mas o barquinho a gente pode controlar. Precisamos ter uma bússola que mesmo ali nos momentos mais difíceis, a gente olhe para a bússola e diz assim, o norte é para lá. Precisamos que o leme resista às ondas para levar a gente para onde a gente está buscando caminhar. Precisamos segurar lá no timão da nossa vontade, segurar a onda mesmo, literalmente. Porque o barquinho... E não deixar o barquinho afundar. O mundo pode estar muito conturbado, mas a gente pode tocar o nosso barquinho. E o que essa ciência vem fazer é nos dar esses elementos, a bússola, a força para segurar o leme, o timão, o leme ali. São esses os recursos que a gente precisa para, em meio a um mundo muito conturbado, tocar o nosso barquinho na direção que a gente julgue mais adequada. Essa é uma imagem muito linda, que eu gosto de uma galáxia em forma de espiral. O que a gente aprende a realizar aqui nessa escola é o que ela chama de processo de evolução consciente. O que é o processo de evolução consciente? É um caminho onde a gente vai assimilando esses conhecimentos, gradualmente, aplicando na própria vida, observando os resultados, colocando em atividade esses mecanismos da nossa inteligência, da sensibilidade, as energias do nosso instinto, a força da nossa vontade. A gente aprende a trabalhar com esses elementos. E essa ciência tem um método logosófico, e a imagem que o autor escolheu para representar o seu método é justamente a espiral. É a imagem arquetípica do método logosófico. Vocês estão ouvindo aí a música? Então, né? A ideia é que a gente faça da vida da gente uma espiral ascendente. E que a gente não viva no círculo, no mesmo plano, fazendo as coisas do mesmo jeito, resolvendo as coisas da mesma forma, mas que a gente possa, a cada nova experiência, aprender algo, extrair algo vivo daquela experiência para poder ajudar aos demais, para poder colaborar ativamente com essa humanidade que tanto precisa da ajuda de cada um de nós. Chegou a hora de cada ser humano ajudar a humanidade. Por que da música? Gostei. Não é? Uma música muito linda. O que vai acontecendo? A imagem que ela projeta para a gente. Ela vai crescendo. A cada passada que ela volta um pouquinho mais alta. Entra um novo timbre. E a gente fazer isso da vida da gente. Essa espiral ascendente, para poder fazer o bem para nós mesmos, para que com esse bem a gente possa ajudar efetivamente a construir uma humanidade melhor. Essa é a especialidade da casa. São esses os conhecimentos que essa ciência vem brindar à vida de cada um de nós. Vou chamar o meu irmão para encerrar. Cada um de nós tem essa partícula divina, esse fragmento divino. Que a gente possa despertar a nossa consciência
a essa realidade desse pequeno Deus que tem dentro de cada um de nós. A gente consiga fazer com que Ele se manifeste e realmente nos torne verdadeiros seres humanos. O que essa natureza quer, o nosso próprio espírito quer, é esse alimento, esse conhecimento transcendente, ou seja, esse conhecimento que transcende o limite físico, que vai para dentro de nós mesmos, que nos faça experimentar essa realidade viva dentro de nós. E esse alimento é exatamente o nutriente do nosso espírito. Esse alimento é que vai preencher aquele vazio que foi falado no início. Pode-se ter todos os bens materiais, mas se não tiver esse alimento, sempre vai faltar algo. Escolhi uma imagem da própria natureza, da lagarta. O que a lagarta faz? Ela se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta. Aí ela constrói um casulo, entra num estado de crisálida e depois alça o voo, né? Se transforma. O que a logosofia vem fazer é exatamente isso, nos dá esse alimento para que a gente se transforme e que a gente consiga experimentar alguns voos naturais e conheça outras dimensões, começando pelo próprio mundo interno. É um mundo que está esperando com que a gente faça a visita a ele e descubra, tal qual esse mundo daqui, todas as riquezas, todos os tesouros, as energias que contém. Da comprovação de que eu posso me aperfeiçoar, ser melhor do que eu mesmo e de que eu posso ser útil à humanidade, eis aí novos aspectos de uma felicidade mais duradoura. Queria agradecer a presença de todos e convidar para um café lá embaixo, conforme o padre tinha falado, tem um café lá embaixo e tem umas mesas com alguns estudantes que poderão responder as várias perguntas que surgirem, tá? Agradecemos a atenção de todos. Obrigado, boa noite.